vamos trabalhar, a partir de agora, o campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Para a gente definir uma relação como sendo uma relação de consumo, a gente precisa identificar todos os elementos dessa relação, de uma relação de consumo. Nós temos os elementos subjetivos, os sujeitos, que são consumidor e fornecedor, e nós temos o elemento objetivo, que é o nosso produto ou serviço. Então, se você olha para uma relação jurídica e tem consumidor, fornecedor, um produto ou um serviço, estamos diante de uma relação de consumo com a incidência, portanto, do Código de Defesa do Consumidor, e com o diálogo de fontes você até pode aplicar outros diplomas, mas prioritariamente é o CDC que regula essa determinada relação. Então vamos lá, olha só o nosso slide, campo de incidência do CDC. Vamos começar trabalhando aqui, ó, o conceito de consumidor, tá certo? Bom, nós temos algumas teorias, embora o conceito de consumidor ele conste no artigo 2º do CDC, nós temos, antes de fazermos a leitura do artigo 2º, nós temos algumas teorias que vão tentar apresentar uma definição para consumidor. A primeira teoria é a nossa teoria maximalista. Pela teoria maximalista, também conhecida como teoria objetiva. Atenção, pela teoria maximalista, pessoal, consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica destinatário fático de um produto ou um serviço. Vejam, é aquele que pratica um ato de consumo, é aquele que rompe com a cadeia produtiva. É irrelevante para a definição de consumidor na teoria maximalista qual a destinação que aquela pessoa física ou jurídica vai dar ao produto ou serviço. É absolutamente irrelevante. O que nós precisamos é defini-lo como destinatário fático do produto ou do serviço. Então, se eu adquiro um produto para revender, é irrelevante, eu sou consumidor. Se eu adquiro um serviço para agregar na minha atividade produtiva, não me interessa, eu sou consumidor. Isso quer dizer que na teoria maximalista é admitida a figura do consumidor profissional. É admitida a figura do consumidor profissional. O que é isso, gente? É aquela pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço para integrar a uma nova cadeia produtiva, beleza? Ele é considerado consumidor? Pela teoria maximalista, sim. E quando é que a teoria maximalista ela foi aplicada no direito brasileiro? Quando o Código Civil de 16 estava em vigor, que o STJ tentou ampliar a definição de consumidor para poder fazer com que o CDC regulasse o maior número de relações concretas, já que o Código Civil de 16 ele estava completamente em descompasso com as demandas contemporâneas, como a gente já conversou em outra oportunidade. Beleza? Bom, mas vamos seguir. A teoria que hoje é utilizada é a nossa teoria finalista, é a teoria subjetiva para definir consumidor. É essa que consta no artigo 2º do CDC. Agora sim, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 2º para a gente poder entender. Ele diz o seguinte, vamos lá. Parará. Pronto. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Galera, destinatário final quer dizer basicamente aquela pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço para atender a necessidades
próprias para atender a necessidades próprias. Aqui, para você ser considerado consumidor, não basta ser destinatário fático do produto ou do serviço. Você precisa ser destinatário fático e destinatário econômico. Destinatário fático quer dizer que o consumidor é o último da cadeia consumerista no que tange a transmissão do produto ou serviço. Já o destinatário econômico quer dizer que o consumidor ele não utiliza o produto ou serviço visando o lucro, o repasse ou uma transmissão onerosa. Ele utiliza o produto ou serviço para atender a necessidades próprias. Beleza? Então, pela teoria maximalista, se eu compro cerveja no mercado para vender na praia, como ambulante, lá no meu isopor, na minha barraca, na praia, eu sou consumidor frente àquele supermercado que me vendeu a cerveja. Agora, pela teoria finalista, eu não sou. Porque eu inseri aquela cerveja numa nova cadeia produtiva, eu revendi aquela cerveja. Beleza? Então, na teoria maximalista, basta ser destinatário fático. Na teoria finalista, eu preciso ser destinatário fático e econômico. Sobre essa definição, olha só o enunciado número 20 da Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. Ele diz o seguinte, ó, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários em que um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para a sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviço. Claro, porque se ele faz isso, ele deixa de ser destinatário econômico do produto ou serviço, ele fica sendo um mero destinatário fático, beleza? Ele deixa de ser destinatário econômico. Tá certo, gente? Beleza? Muito bem. Agora, atenção. Se nós pegarmos e aplicarmos a teoria finalista pura e simples, a ferro e fogo, acaba que a gente subverte um pouco a lógica do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? O CDC ele vem para tutelar a parte vulnerável de uma relação jurídica, que é o consumidor. Há um reconhecimento por parte do Estado que naquela relação jurídica o consumidor é parte vulnerável. E, portanto, merece uma tutela diferenciada. Tanto que o CDC é um microsistema que estabelece um dirigismo contratual, como vocês muito bem sabem. Tá certo? Muito bem. Então, se a gente aplica só a teoria finalista, a gente acaba subvertendo essa lógica e excluindo do conceito de consumidor e, portanto, da tutela do CDC, diversas situações jurídicas concretas. Imagina, se eu compro um carro numa concessionária, um carro 0 km, e eu uso para servir do meu táxi, né? Enfim, eu sou taxista, pela teoria finalista eu não sou consumidor. Se tem algum probleminha no freio do táxi, eu tenho que entrar com uma ação contra aquela concessionária com base no Código Civil. E alguém tem dúvida que eu sou vulnerável frente àquela concessionária? Né? É por isso que o STJ tenta ampliar a teoria finalista, trazendo para nós a chamada teoria finalista mitigada. É a terceira teoria que nós temos. Olha para cá. É a teoria finalista mitigada, ou também conhecida como teoria finalista aprofundada. Nessa teoria, galera, é a vulnerabilidade que está no centro das atenções, beleza? É a vulnerabilidade que está no centro das atenções. Consumidor não é aquela pessoa física ou jurídica destinatária fática e econômica, mas é a parte vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela pode ser técnica, econômica ou jurídica. Não precisa unir as três
para considerar alguém como consumidor. Basta a presença de uma delas, beleza? Imagina, a vulnerabilidade técnica ela está presente porque o consumidor ele não participa da cadeia produtiva, né? Ele não participou da elaboração e estruturação daquele produto ou prestação daquele serviço. A vulnerabilidade econômica vem porque, via de regra, o fornecedor tem uma capacidade econômica superior à do consumidor. E a vulnerabilidade jurídica vem porque o fornecedor é um litigante habitual, conhece muito mais os meandros do judiciário do que o nosso consumidor, tá certo? Muito bem, então, comprovada uma dessas vulnerabilidades, está ali a presença de um consumidor. Então, eu posso dizer que o STJ adota a teoria finalista e adota também a sua mitigação, trazendo para o campo da definição do consumidor o elemento vulnerabilidade. Sobre isso, olha só a tese número 1 da edição 39 da jurisprudência em teses do STJ. Olha só o que diz, vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. Apresenta-se em situação de vulnerabilidade. Olha que bacana, né? Olha que interessante. Fechou? Então, essa é a orientação bem consolidada no nosso STJ. Bom, uma observação interessante que eu trouxe aqui, ó, sobre essa definição de consumidor, é que para que a teoria finalista ela seja mitigada, a vulnerabilidade do consumidor deve ser comprovada no caso concreto. A gente não vai presumir essa vulnerabilidade, ela tem que ser provada. Tanto que nada impede que uma pessoa jurídica seja vulnerável, tá? Às vezes, essa pessoa jurídica ela nem é destinatária fática e econômica, mas é vulnerável, portanto, consumidora. Eu trouxe aqui uma jurisprudência para a gente dar uma lida, mas eu lembro de um caso concreto em que era uma loja virtual, tá? Uma loja pessoa jurídica, né? Tinha uma pessoa jurídica constituída que fazia a venda de produtos online, tá? E tinha uma máquina de cartão, né? Para os consumidores comprarem usando o cartão de crédito. E dava muito problema com aquela máquina de cartão, né? Tinham muitas fraudes, a máquina causava vários problemas para a pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica demandou contra a operadora de cartão que prestava esse serviço e pleiteou o reconhecimento de que era vulnerável. Pleiteou o reconhecimento de que era considerada consumidora. Pleiteando, portanto, via de consequência, a incidência do CDC. E ganhou esse pleito. Até perdeu a ação. Tá? Mas o judiciário reconheceu que era consumidora. Então, a gente tem uma pessoa jurídica que não é destinatária econômica daquele serviço, porque usa o serviço na sua atividade produtiva, mas é vulnerável frente àquela operadora de cartão. Imagina o Supremo que compra quentinhas de um restaurante para os seus funcionários. Ou o Supremo que compra câmeras para poder produzir suas aulas. Com relação às quentinhas, a comida, o Supremo é destinatário final, fático e econômico. A comida para os seus funcionários. Agora, com relação às câmeras, o Supremo não é destinatário econômico, porque está usando a câmera na sua atividade produtiva. Mas ele é vulnerável frente à fornecedora dessa câmera. Tem uma vulnerabilidade técnica aí, beleza? Então, ele é consumidor nas duas situações, mesmo sendo uma pessoa jurídica. Tudo bem, gente? Olha só a jurisprudência que eu trouxe, né? Bom, consumo intermediário, vulnerabilidade, finalismo aprofundado, que também, não é uma nomenclatura. A gente tem finalismo aprofundado, mitigado, enfim. Vamos lá. Não ostenta a qualidade de consumidor
a pessoa física ou jurídica que não é destinatária fática ou econômica do bem. Na verdade, esse ou aqui não está correto na jurisprudência, é e, fática e econômica do bem ou serviço, salvo se caracterizada a sua vulnerabilidade frente ao fornecedor. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor para fins de tutela pelo CDC aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo de forma definitiva do mercado de consumo. Aí começa aqui, ó. Olha só essa segunda parte do julgado. Todavia, a jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação, tarará, parará, tem evoluído para a aplicação temperada da teoria finalista. Assim, olha só essa outra parte aqui, se admitindo que em determinadas hipóteses a pessoa jurídica adquire um produto para ser equiparada à condição consumidora por ter alguma vulnerabilidade. É uma decisão, de propósito, eu trouxe de 2012, para mostrar para vocês que há mais de 10 anos, que essa mitigação da teoria finalista, ela já é posta na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tá certo? Bom, visto isso, vamos seguir. Meus amigos, o ponto 1 é o conceito de consumidor. No 1.1 a gente viu as teorias e agora no 1.2 a gente vai trabalhar com a figura do consumidor por equiparação, o consumidor bystander. Como assim, gente? Veja, o consumidor não é só aquele que estabelece uma relação direta com o fornecedor. O CDC admitiu em 3 hipóteses a figura do consumidor por equiparação. Ele não tem uma relação direta com o fornecedor, mas para fins de incidência do CDC, ele é equiparado a consumidor. Ele é equiparado a consumidor. Beleza? E você tem, na verdade, quando o nosso CDC ele disciplina isso, a gente acaba, de alguma forma, superando um pouco aquela dicotomia responsabilidade civil contratual e extracontratual. Para as relações de consumo, isso acaba ficando um pouco superado, porque independentemente de você ter relação contratual com o fornecedor, você pode ser equiparado a consumidor para fins de incidência do CDC. Então há um pouco uma superação dessa dicotomia responsabilidade contratual extracontratual. Beleza? Então, eu acho que a gente pode tentar pensar, quando você estuda responsabilidade civil, lá no direito civil, você consegue perceber o quanto essa diferença entre responsabilidade contratual e extra ainda tem repercussão prática. Tem repercussão prática com relação, por exemplo, à contagem de prazo prescricional, isso no âmbito do direito civil, tá? Contagem de prazo prescricional, ônus de comprovação de culpa, enfim, N aspectos processuais e materiais, tá? Só que no direito do consumidor, isso acaba ficando um pouco superado. Primeiro porque a regra no direito do consumidor é a responsabilidade objetiva, tá? A teoria do risco. E segundo, porque as hipóteses de consumidor por equiparação acabam ampliando a incidência do CDC. Vamos lá. Trabalhar com as 3 hipóteses de consumidor por equiparação? Vamos que vamos. A primeira delas está aqui, ó, são os nossos terceiros intervenientes, tá? São os nossos terceiros intervenientes. Vamos ler o parágrafo único, tá? Do artigo 2º. O que interessa está aqui, ó. O caput a gente já viu, traz a teoria finalista, mas o que interessa é o parágrafo único. Vamos ler. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. São os terceiros intervenientes. Eu vou deixar o artigo aí para vocês na tela e vão copiando, vão me ouvindo, mas focados no parágrafo único. O professor José Geraldo Brito Filomeno, ele vai dizer
que esses terceiros intervenientes, eles constituem uma universalidade, um conjunto de consumidores de produtos e serviços, ou até mesmo um grupo de consumidores, uma classe, uma categoria de consumidores que estão relacionados a um determinado produto, a um determinado serviço. Por exemplo, no TJ do Rio, nós já tivemos uma decisão em que houve um vazamento de uma determinada substância química de uma unidade, de uma refinaria, e todo o grupo de pessoas atingidas foi considerada consumidora para fins de incidência do CDC. Hoje a gente pode pegar um exemplo sério desse, tal, ou então imagina, todos vocês são aprovados num concurso público e eu convido vocês para comerem uma feijoada lá em casa. Comprei as carnes, fiz a feijoada, só que o lugar lá, o supermercado onde eu comprei as carnes estavam estragadas, vocês comem as carnes e quase morrem. Quase morreram. Quase morreram lá. E aí? E aí? Quase morreram. Vocês são um grupo de pessoas que foram, de alguma forma, como o José Filomeno, ele disse, de alguma forma tem relação, não é isso? São intervenientes nessa minha relação com o supermercado. Eu comprei as carnes e todos vocês comeram aquelas carnes, assim como tem uma refinaria que vazou uma substância química e todos vocês foram, de alguma forma, intervenientes dessa relação. Então, vocês são considerados consumidores por equiparação, por mais que nenhum de vocês tenha batido na porta daquele supermercado para comprar carne. Mas vocês são, por equiparação, consumidores. Beleza? Vamos continuar. Segunda hipótese, é o denominado terceiro vítima, lá no artigo 17. Vamos ler. Para efeitos dessa seção, e essa seção aqui, ó, é a seção que fala da responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço, responsabilidade por fato do produto ou do serviço, vai dizer, ó, para efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, são os terceiros vítima. Exemplos clássicos não faltam, né? Imagina, eu sou atropelado por um ônibus, eu estou andando na calçada e o ônibus me atropela. Eu posso entrar com uma ação contra aquela empresa de ônibus com base no CDC? Posso. Porque eu sou consumidor por equiparação. Eu não preciso estar indo pegar o ônibus, eu não preciso ser consumidor rotineiro, habitual daquela empresa de ônibus, nada disso, nada disso. Beleza? Eu simplesmente estou indo lá pegar o meu, estou andando na rua, estou indo pegar ônibus nenhum e sou atropelado por um ônibus. Eu sou consumidor por equiparação, porque eu sou vítima daquela prestação de serviço, tá? Eu sou vítima daquela prestação de serviço. Se eu estou andando na rua, fiz, sei lá, biologia, estou andando na rua, um ar-condicionado do Supremo lá, né, ia falar que eu esqueci o nome daquele negócio, um compressor lá do split, pá, cai na minha cabeça. Eu posso entrar com uma ação contra o Supremo com base no CDC? Posso, porque sou consumidor por equiparação. Eu sou vítima daquela atividade que o Supremo está realizando, aquele serviço que o Supremo está prestando. Beleza? Eu não preciso ter feito direito, eu não preciso estar indo me inscrever no Supremo, eu não tenho nada a ver com o Supremo. Mas sou vítima da relação de consumo que o Supremo tem com seus alunos, eu sou vítima desse serviço que é prestado pelo Supremo. Sou um terceiro vítima. Sobre esse consumidor por equiparação, olha só o que a nossa edição número 10, quer dizer, a tese número 10 da edição 39 da jurisprudência em teses do Supremo diz, do STJ diz. Considera-se consumidor por equiparação, bystander, nos termos do 17 do CDC, o terceiro, estranho à relação consumerista que experimenta prejuízos decorrentes do produto ou serviço, vinculado à mencionada relação, bem como a teor do artigo 29,
as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele, as práticas previstas nos artigos 30 a 54 do referido Código. Você vai perguntar, Rafael, mas peraí, que papo é esse aí dessa segunda parte, né, desse artigo 29 que você não me falou nada ainda? Calma. É justamente a terceira hipótese de consumidor por equiparação. Tá? São os denominados terceiros expostos. Olha só o que o artigo 29 ele traz para nós. Para fins desse capítulo, e o capítulo é um capítulo sobre práticas comerciais, tá? É um capítulo sobre práticas comerciais. Então, para fins desse capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Então imagina, se eu estou, por exemplo, assistindo televisão e me deparo com uma publicidade enganosa, eu sei que ela é enganosa, eu não preciso bater lá na loja e comprar aquele produto para ser considerado consumidor. Eu fui exposto a uma prática comercial, então eu já sou consumidor por equiparação. Assim como se eu for exposto a uma prática abusiva e por aí vai. A uma publicidade abusiva, uma prática abusiva, enfim. Então todas as práticas comerciais, se eu sou exposto a elas, eu sou considerado consumidor por equiparação. Beleza? Tranquilo? Bom, ainda nessas hipóteses de consumidor por equiparação, eu queria fazer uma observação com vocês, não está aqui no slide, coloquem por favor, é uma observação que consta na súmula 563 do STJ, beleza? Olha só o que a súmula diz, né? Eu trouxe ela aqui, diz assim: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com as entidades fechadas. Então, a gente tem consumidor por equiparação e entidade de previdência complementar, beleza? Então, o CDC é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, que são equiparadas, você é equiparado a consumidor frente a essas entidades, beleza? Então, é aplicado às entidades abertas, mas não a essas entidades fechadas. Então, faz o link com os seus estudos, de direito previdenciário. Beleza? Bom, galera, vamos ficar por aqui. Eu ainda tenho, no outro bloco, muita coisa para conversar sobre o conceito de consumidor, e eu vou deixar para começar no próximo bloco o 1.3, que fala sobre pessoa jurídica consumidora, tá? Vocês sabem que pessoa jurídica pode ser consumidora, mas eu trouxe algumas discussões interessantes que podem aparecer na sua prova.